Quase sempre quando abatido eu me encontro, me refugiar depressa eu vou ao pé da cruz, e de lá com a vitória certa eu me levanto, sem resposta o aflito nunca fora de Jesus. Inimigos teus não sabem qual o meu segredo, como e de que forma eu sempre sou o vencedor. Apesar dos meus fracassos, muitos deles não sabiam, conhecidos sem detalhes pelo meu Senhor. Se julgado e condenado pelos homens fosse derrotado eu já estaria, assim seria. Ainda bem que Ele conhece intimamente, é o meu Deus. E apesar de tudo está comigo todo dia. Se julgado e condenado pelos homens, derrotado eu já estaria, assim seria. Ainda bem que me conhece intimamente, é o meu Deus. E apesar de tudo está comigo todo dia. Fala aí, meu irmão Rômulo. Quando pelas opressões eu fico desolado e enclausurado eu não falo com ninguém, me recolho. Pai do Senhor, irmã Wanda. Pai do Senhor, irmão Rômulo. Vamos aí ouvindo um louvor com Marco Antônio. É preciso às vezes para subir, descer primeiro, E os caminhos do esquecimento conhecer. se deixar ser amassado pelo grande oleiro, ser ferido e humilhado Pra exaltar o céu. Se julgado e condenado pelos homens fosse derrotado eu já estaria, assim seria. Ainda bem que me conhece. Esse louvor Marco Antônio é apesar de tudo. Se julgado e condenado pelos homens fosse derrotado eu já estaria, assim seria. Ainda bem que me conhece intimamente, é o meu Deus. e apesar de tudo está comigo todo dia. E apesar de tudo está comigo Baixar, se eu baixar, tá todo dia. Deixa tudo. Amém, meus irmãos? Vamos lá? Vamos para mais uma terça-feira aqui, estudando a Palavra de Deus, e nessa terça nós vamos dar continuidade aos assuntos que nós vemos falando aqui. Lá na igreja nós, sempre que tivemos oportunidade, nós estamos falando sobre o Evangelho de Marcos. E na semana passada nós falamos sobre a vocação de Levi
E nessa oportunidade agora nós vamos em Marcos, capítulo 2, no verso 18, que basicamente é o texto falando acerca do jejum, é o que nós vamos falar hoje, tá? E eu trago nesses estudos, a base é o comentário de Marcos do Hernandes Dias Lopes. A minha base está ali nesse livro e nós vamos fazer leitura da palavra de Deus nesse texto. Os irmãos estão vindo, está com a gente aí o Rômulo, a Wanda, Gisele, Jorge, Mônica. Os irmãos estão aí com a gente. Enquanto o pessoal ainda está chegando aí, nós já vamos adiantando o texto bíblico, que fica em Marcos capítulo 2, do versículo 18 até o versículo de número 22, tá? Diz assim o texto: Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: Pode, porventura, os filhos das bodas jejuar, enquanto está com ele o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Então aqui nós estamos com um texto de Marcos 2, do 18 ao 22, que basicamente é a indagação acerca e a respeito do jejum. Tá? Note que o versículo 13 ao versículo 17, que nós falamos na semana passada sobre a vocação de Levi, o chamado, né, que Jesus teve com Levi ou Mateus. Note que no versículo 16, os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos, disseram aos seus discípulos: Porque come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhe: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Note que aqui essa classe religiosa, fariseus, escribas, estão sempre circundando a vida de Jesus, né? E aqui no verso de número 18, parece que não é diferente. Os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os discípulos dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Essa classe religiosa aqui de fariseus, e agora inserido aqui os discípulos de João, né, foram até Jesus e indagaram a Jesus acerca do jejum. Né? A religião judaica, ela tinha transformado a vida num fardo pesado demais, tá? E os ritos sagrados em instrumentos de
de tristeza, instrumento de opressão na vida do povo. Então aqui os discípulos de João e os fariseus ficaram escandalizados com o estilo de vida dos discípulos de Jesus. Os fariseus, eles jejuavam para mostrar sua piedade, para serem vistos como pessoas que eram pessoas separadas, santificadas, com um grau de espiritualidade maior do que o dos outros, né? Então, o fim e o propósito do jejum era simplesmente uma demonstração de uma piedade do lado de fora, para que as pessoas pudessem observar o estilo de vida e de espiritualidade que ele tinha, que essa classe religiosa tinha em relação às outras pessoas. Então, o sentido do jejum para eles era o seguinte: eu vou jejuar, vou me mostrar quebrantado, contrito, com aquela carinha de piedade, para que as pessoas possam ver que eu sou realmente uma pessoa espirituosa, que a minha espiritualidade está acima dos outros, para que as pessoas possam observar o meu estilo de vida, isso que eu estou fazendo agora, esse rito que eu estou fazendo, para que eu possa demonstrar uma certa superioridade aos demais. Então eles faziam com sentido de piedade numa demonstração de uma falsa piedade, né? Faziam somente para o lado de fora, mas internamente o que eles estavam querendo eram ser vistos, eram ser glorificados, eram ser aclamados pela sociedade como pessoas santas, bondosas, religiosas, que tinham contato com Deus superior, maiores do que o dos outros. Então o sentido era uma demonstração de uma falsa espiritualidade, para querer colher os louros da sua espiritualidade do lado de fora, e não demonstrando realmente aquele sentimento interno do que é o jejum. Então os fariseus, eles jejuavam para mostrar esse tipo de piedade. Já os discípulos de João, eles jejuavam para mostrar a sua tristeza pelo pecado. João, quando vem, ele vem no sentido de viver uma vida completamente abastada dos status sociais, e ele vem com uma proposta de ser totalmente entregue e dependente a Deus, né? Então os seus discípulos, os seus seguidores, começam a observar a vida de João e ver que o jejum que era praticado era um jejum praticado no intuito de sentir tristeza pelo pecado, ou seja, de se quebrantar diante de Deus em relação aos seus próprios pecados, né? E essas duas classes aqui se veem em volta de Jesus: fariseus, discípulos de João Batista, para perguntar para Jesus acerca do jejum, tá? O jejum na Bíblia tem o sentido de estar de luto. Os judeus, quando jejuavam, eles ficavam tristes, tinham a intenção de conseguir algo de Deus, né? Em Isaías 58, verso de número 3, deixa bem claro isso, né? Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? E parece que eles têm uma proposta de barganhar com Deus, né? Fazer um jejum para obter algo em relação a Deus, né? Os fariseus e os discípulos de João perguntaram a Jesus num tom, aqui nesse texto, nós podemos ver num tom de provocação e num tom de censura. Parece que eles veem que os discípulos de Jesus não estão seguindo o seu mestre, não estão praticando o jejum, né? E fazem essa pergunta: por que motivo jejuam os discípulos de João e o dos fariseus, mas os teus discípulos nunca jejuam?
Jesus tem que dar uma resposta para eles e responde: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Está aí do versículo 18 ao versículo de número 20. Tá? Então vamos lá. Primeiro lugar que a gente vê aqui nesse texto, do verso 18 até o verso de número 19, né, nós podemos observar que, às vezes, a religião ela pode se transformar num fardo muito pesado, ao invés de se tornar num instrumento libertador na vida do ser humano. Tá? O jejum é uma prática bíblica. Você vê o jejum pelo Antigo Testamento, e no Novo Testamento nós encontramos também o jejum, tá? Mas nós vamos ver as propostas. Parece que a proposta, quando você olha para o Novo Testamento, é uma proposta um tanto quanto diferente do que às vezes alguns personagens da Antiga Aliança interpretavam ou queriam fazer com que o jejum fosse, né, como uma barganha. Tá? Havia um jejum único, um jejum que era anual, que era uma prática exigida na lei. Tá? O dia da expiação. Nesse dia o povo afligia a sua alma e sentia aquela profunda tristeza. Os escribas e fariseus, eles acrescentaram à lei de Deus a tradição dos homens e impuseram aqui algumas outras práticas de jejum. Um fariseu jejuava 2 vezes por semana. Lembra lá em Lucas capítulo 18, verso de número 12, nós vamos ver que há o pecador e o fariseu, na sua prepotência e na sua soberba, ele fala o seguinte: eu jejuo 2 vezes por semana. Né? É como se o jejum fosse algo que permitia, ou que se fosse um pedágio espiritual, abrindo caminho para que tudo aquilo pudesse acontecer de bom na vida dele por causa de algo que ele estava fazendo que era merecedor daquilo. Ou seja, praticava-se o jejum, né? E, consequentemente, a sua falta de amor, a sua falta de zelo, a sua falta de misericórdia, a sua falta de compaixão, parece que fazer o jejum era compensado por uma vida distanciada realmente da proposta que Deus tinha para o ser humano. Então eles usavam, me parecia que os fariseus usavam o jejum como uma moeda de troca, né? E eles jejuavam para serem vistos pelos homens, né? E para atraírem a atenção de Deus. Eles faziam do jejum um palco de um teatro, onde apresentavam um show de uma piedade que deveria encantar a Deus e impressionar os homens, né? Então essa era a proposta do jejum deles. Eles se vestiam dessa capa de piedade, falsa espiritualidade, para tentar promover aí o seu grande teatro, né? E Jesus vai em contrapartida diferente disso. Você está jejuando? Você está praticando jejum? Né? Não se porte de uma maneira em que os outros possam perceber aquilo que você está fazendo. Se porte de uma maneira, lave o seu rosto, né? Saia e faça aquilo em que se fosse uma coisa natural e espontânea que está existindo dentro do teu coração. Não se faça como um coitadinho, uma falsa piedade, numa demonstração de atributos externos de alguém que está querendo chamar a atenção de Deus e a atenção do outro para receber os aplausos. Essa não é a intenção do jejum. É bom destacar aqui que, ao gente falar sobre isso, de forma alguma Jesus ele está desautorizando o jejum, né? Ele não estava contra o jejum, né? Ele só está dizendo o seguinte:
Pode, porventura, os filhos da boda jejuar, enquanto está com ele o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Então, espera um pouquinho. A pergunta de vocês, discípulos de João e fariseus, a pergunta é: por que meus discípulos não estão jejuando? Espera um pouquinho. Tudo tem o seu tempo. Agora, eles não podem jejuar, os filhos da boda jejuar, porque o esposo está com eles. Enquanto tem consigo o esposo, eles não podem jejuar. Então Jesus, como eu falei anteriormente, Jesus não está de forma alguma contra o jejum. Você vai encontrar ele falando sobre o jejum em Mateus capítulo 9, verso de número 15. Ele mesmo falando sobre o jejum. Personagens bíblicos da antiga aliança jejuaram: Moisés, os patriarcas, os profetas, os reis, os sacerdotes. E a gente tem que entender o seguinte: o jejum, ele é como se fosse um exercício espiritual, tá? Um exercício de devocional que o ser humano faz em relação a Deus, tá? O que é o jejum? É esse encontro da minha natureza humana, em que eu me resigno, em que eu deixo de me alimentar para me lançar à oração, para me lançar ao quebrantamento, para me distanciar da materialidade e para que eu possa ter um encontro com Deus numa intimidade maior do meu próprio ser. Então, o jejum não é para me conquistar carro, para me conquistar casa. O jejum não é para me conquistar bens materiais. Não, o jejum é uma devoção minha, que eu me lance, me separo para buscar a Deus em oração, em louvor, em leitura da palavra, aonde o meu ser é lançado e derramado diante de Deus para buscar a sua presença. Esse é o sentido primordial do jejum. É um ato de exercício devocional, em que a minha alma se abre para Deus, em busca com Deus. Nós estamos aqui num tempo tão corrido, né? De um lado para o outro. São os afazeres, são as coisas que esse mundo... são as demandas que tenta todo tempo, né? Ocupar a nossa mente, ocupar a nossa vida. Quando eu me proponho a jejuar, eu me proponho a sair desse ambiente que eu estou inserido, de tanta rapidez, de tanta velocidade, que busca a todo tempo tomar conta da minha vida. Eu me retiro disso tudo e vou para um local aonde eu fico a sós com Deus. Aí eu me quebranto, aí eu oro, aí eu louvo ao Senhor, aí eu contemplo ao Senhor a sua majestade, aí eu glorifico a Ele, aí eu leio as Escrituras. Eu tiro um tempo para o meu devocional ser um devocional mais íntimo com Deus através da prática do jejum. Como eu falei aqui, Jesus ele denunciou esse jejum hipócrita, né, daqueles que desfiguravam o rosto a fim de parecer aos homens que estavam jejuando. Essa não é a proposta do jejum, né? A proposta do jejum não é essa. O jejum dos escribas e dos fariseus era um ritual para a sua própria exibição e não uma expressão de um coração quebrantado diante de Deus, tá? Segundo lugar, a vida que Jesus oferece, né, é uma vida festiva de alegria. Está aí no verso de número 19. Tá? Podem, porventura, os filhos da boda jejuar? É a resposta que Jesus está dando para os discípulos de João e dos fariseus. Enquanto
está com eles o esposo, enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. A festa de casamento, agora Jesus aqui faz uma comparação, tá? E vai para uma festa de casamento, e numa festa de casamento é uma celebração de alegria, não de tristeza. Então o que Jesus está dizendo aqui? As bodas de casamento era a semana mais feliz da vida de um homem. Então, para essa semana de felicidade, os convidados especiais eram os amigos do noivo, da noiva, chamado de os filhos da câmara nupcial. Olha que coisa interessante. O teólogo Adolf Paul diz que ser convidado para uma festa de casamento era motivo de uma alegria desmedida que ofuscava tudo o mais. Professores da lei interrompiam seu estudo da Torá, os inimigos se reconciliavam, mendigos e quem mais aparecesse poderiam comer de graça, rufavam tambores, nozes eram jogadas aos convidados, a procissão dançava diante da noiva e louvava sua beleza. Os convidados à festa das bodas estavam dispensados da obrigação de jejuar. Então Jesus aqui no verso de número 19, ele compara os seus discípulos como esses convidados para a festa de casamento, né? Para essa festa das bodas, né? No Evangelho de João, no capítulo 10, verso de número 10, Jesus diz o seguinte, que ele veio nos proporcionar uma vida e uma vida com abundância. A vida cristã, ela deve ser vista e deve ser fluída de uma alegria inexplicável e cheio da glória de Deus, né? A vida cristã, ela é como um casamento. Estamos comprometidos com Ele, com o esposo, com o noivo. Nós somos a noiva, nós estamos nos comprometidos com Ele. Então a vida cristã, ela é marcada por uma vida de alegria. O que Jesus está querendo dizer para os discípulos dos fariseus e de João é o seguinte: os meus discípulos são os meus convidados, eles estão comigo, então eles estão dispensados de jejuar enquanto eu estou presente com eles, porque eles desfrutam de uma intimidade comigo diária, eles estão comigo diariamente, desfrutando da minha presença. Então vai haver um tempo em que eu não vou estar mais presente, e quando esse tempo chegar, aí sim, eles vão jejuar no sentido de manter uma espiritualidade, de manter o seu devocional em relação a eles mesmos, numa busca com sinceridade diante de Deus para o preenchimento de uma necessidade espiritual da própria vida deles. Vai haver o tempo para isso. Enquanto não tem o tempo, eu sou a alegria verdadeira que eles têm na vida deles. Eu sou essa celebração de alegria. Eu sou a celebração da glória de Deus que está presente na vida deles. Isso pode ser visto nos discípulos de Jesus nos dias de hoje, né? Ele é a nossa alegria. O povo de Deus é chamado a uma alegria, a um sentimento de gozo na alma, há um sentimento de felicidade na alma, em que nenhuma expressão desse mundo pode ter ou pode proporcionar para a vida do verdadeiro discípulo de Jesus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E se nós estamos na presença de Deus, nós podemos desfrutar dessa alegria maravilhosa que o Senhor nos proporciona. Se você é discípulo, se nós somos discípulos, nós temos a alegria de Deus, independente se nós temos muito ou temos pouco, se temos com que nos vestir ou se não temos, se temos
uma conta bancária gorda ou se não temos nada, independente das situações, independente se estamos com saúde ou se estamos debilitados, independente das circunstâncias da vida, nós temos uma alegria na nossa alma que nada e ninguém pode roubar. E isso só acontece com os discípulos de Jesus, que tem essa alegria permanente na alma, que é fruto da alegria do Senhor instalada dentro do nosso interior. Vamos continuando aqui. Essa nova ordem trazida por Jesus deixa para trás aí esse legalismo, né, farisaico, e inaugura aqui um novo tempo de liberdade, de uma vida plena na presença de Deus. A vida que Jesus está oferecendo está trazendo alegria para o triste, cura para o enfermo, libertação para o endemoniado, purificação para o leproso, pão para o faminto e salvação para o perdido. Essa é a verdadeira alegria que o Senhor Jesus traz na vida dos discípulos, né? E antes da gente continuar, eu quero abrir, nós estamos aqui no versículo 19, mas eu quero abrir aqui em Isaías 58, nós já até falamos um pouco desse texto, mas vamos lá, Isaías 58, vamos fazer leitura acerca do jejum, né? Qual é o jejum que agrada a Deus? Qual o jejum que realmente o Senhor está interessado, né? Olha comigo aí em Isaías 58. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo as suas transgressões, e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e não para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes a ligadura da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livre os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o pão com um faminto, e recolha em casa os pobres desterrados? E vendo nu o cubras, e não escondas daqueles que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha o que Deus está falando para o povo. O jejum que Ele quer realmente é que eles soltem a ligadura da impiedade, deixem de serem ímpios, de viver uma vida impiedosa, que eles desfaçam a atadura do jugo, que deixe livre os quebrantados, e que despedaça todo o jugo.
que Deus quer com jejum? O jejum que Deus aceita é aquele jejum que reparta o pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo nu, o cubras, e não escondas daquele que é da tua carne. Não é que há não é que no texto Deus esteja invalidando o jejum. O que Deus está querendo dizer é que o verdadeiro jejum é aquele jejum que se quebranta em relação ao próximo. Porque não adianta eu ser marcado por jejuns, uma vida de jejuns, se eu não me quebranto em relação ao próximo, se eu vivo uma vida impiamente, se eu não reparto pão, se eu não acolho, se eu não me dou em relação ao próximo, esse meu jejum é um jejum que está falido. Eu estou praticando todas as ordenanças e as mecânicas religiosas, esquecendo daquilo que é mais importante em relação a Deus, que é uma vida expressada em relação ao meu próximo de amor e quebrantamento. Se eu não vivo isso, a minha prática religiosa é uma prática da religião. Parece até um contrassenso, né? É uma prática religiosa da religião. Eu posso cumprir todo o ritual da religião, mas diante de Deus, posso estar jejuando 24 horas, 48 horas, 72 horas, se a disposição do meu coração não é uma disposição de quebrantamento, de amor ao próximo, de ajuda, um coração que expressa o amor de Deus em relação ao próximo, o meu jejum é um jejum da religiosidade. Não é o jejum que agrada a Deus. É o jejum que eu vou passar a perguntar sempre: Senhor, eu estou jejuando e nada acontece na minha vida. Eu vou fazer como está aqui no Isaías 58. Porque jejuamos, nos afligimos, e parece que o Senhor não está vendo. Porque o sentido está equivocado. A realidade e aquilo que é essencial da minha relação para com Deus está quebrada, está furada. Eu estou me comportando como mais um religioso, como uma pessoa que cumpre todos os papéis, uma convocação da minha religião, mas eu esqueço daquilo que é mais importante, que tem que estar dentro de mim, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. É me quebrantar diante de Deus e me quebrantar diante do próximo. É adorar a Deus e servir o próximo. Olha como, se a gente analisar, parece que as nossas práticas religiosas, elas às vezes estão contaminadas por um farisaísmo, em que a gente precisa romper com isso e realmente deixar que o Espírito Santo, ou abrir o nosso coração, ou com as nossas disposições, deixar que isso seja aflorado em nós, para que entendamos qual é o real sentido e significado de um jejum que agrada a Deus. Não simplesmente fazendo as dinâmicas religiosas e no sentido de barganha, mas entender que o propósito primordial do jejum, primeiro, é me levar ao meu autoconhecimento, é demonstrar que eu preciso mais de Deus, e eu vou me separar para isso. Eu vou fazer o meu devocional diante de Deus, eu vou me isolar, quer seja no quarto da sua casa, quer seja indo para um lugar separado, aonde você vai orar, aonde você vai louvar a Deus, aonde você vai meditar nas Escrituras, aonde você vai tirar um tempo para buscar a Deus. Esse é o sentido primordial do jejum. Segundo, qual é a disposição que está dentro do meu coração? Eu não posso fazer do jejum uma prática de barganha. Não, o jejum é um exercício devocional do meu ser, da minha espiritualidade.
quando eu vejo que a minha carnalidade, ela está me levando a só enxergar as coisas desse mundo, eu me quebranto diante de Deus, né? É um exercício de espiritualidade, onde eu me quebranto, onde digo, Senhor, eu estou aqui, eu quero te buscar, eu quero mais da tua presença no meu ser, eu quero desfrutar esse momento agora que eu separo para um momento de devocional em relação ao Senhor, me esvaziando das coisas desse mundo, para que a tua presença eu possa desfrutar de uma maneira mais gostosa na minha vida. Esse é o sentido do jejum. Então, quando a gente não entende isso, ela parece que fica meio complicado de entender isso, né? Vamos lá. Mas, acompanha comigo aí, Marcos capítulo 2, verso 20. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão naqueles dias. Então, dias virão. Jesus está apontando aqui para a sua morte. Dias virão em que eles não vão desfrutar mais. Jesus está falando ali com os discípulos. Os fariseus e os discípulos de João vieram fazer uma pergunta em relação aos discípulos de Jesus, porque eles não estavam jejuando. Então Jesus diz para eles, olha, eu estou aqui com eles, eu sou o noivo, é como se eles estivessem numa festa de casamento junto comigo, são meus convidados. Então, segundo a etapa desse casamento, eles não estão obrigados a jejuar. Agora eles estão no momento de festejar, porque eu estou com eles, a minha presença está com eles. Mas quando o dia virá em que o esposo será tirado, então naqueles dias eles vão jejuar. Ou seja, quando os discípulos estão com Jesus, os discípulos estão desfrutando de uma comunhão maravilhosa, de momentos de aprendizado, né? Da presença de Jesus, da sabedoria de Jesus, né? Recebendo orientações diretamente do dono de toda a sabedoria, sendo enxertada a fé no coração, desfrutando de uma espiritualidade maravilhosa, né? Aprendendo com o mestre dos mestres, com o Senhor dos senhores. Então, eles não precisam, porque eles estão desfrutando de uma presença maravilhosa com eles. Mas vai vir tempo. Qual o tempo? Em que Jesus vai ser oferecido em sacrifício e que os discípulos agora vão jejuar. É o que nós vemos na igreja em Atos. A igreja jejuando, né? É exercício devocional, onde surge uma demanda espiritual. Eles vão para a oração. Eles se reúnem e ali eles fazem momentos de orações, de jejuns. Dias virão. Verso 21 e verso 22. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. Porque o mesmo remendo novo rompe o velho. E a rotura fica maior. Agora Jesus está dizendo para eles o seguinte: o noivo, vai vir dia que o noivo será tirado, eles vão jejuar, tá? E agora tem o seguinte: ninguém pode costurar remendo de pano novo numa veste velha. Jesus agora faz uma figura do remendo novo em um tecido velho, e no verso 22, do vinho novo em odres velhos. Vamos ver aqui o que essas figuras que Jesus usa aqui, ela pode representar para nós. Vamos lá. Um remendo novo num pano velho abre uma fissura ainda maior, tá? O cristianismo não é uma reforma do judaísmo, nenhum remendo das práticas judaicas, tá? O cristianismo rompe com isso, né? O cristianismo não é um judaísmo melhorado, né? O cristianismo pode ter as suas raízes no judaísmo, porém
ele rompe completamente com o judaísmo. Ele não é, uma reforma, né? Ele não é, um judaísmo melhorado, né? A vida cristã, ela é uma vida cristã nova na presença de Deus, né? Na época de Lutero não era possível remendar aí os abusos, né, doutrinários da Igreja de Roma. Era necessário aí reivindicar e iniciar uma volta ao cristianismo primitivo, né? Então o vestido velho era como se fosse o sistema da antiga aliança, os velhos costumes do povo judeu, tá? E a salvação que Cristo oferece são as vestes alvas e a justiça de Cristo, o linho finíssimo. Em Cristo todas as coisas são feitas novas. Lembra lá quando Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 17? Fala sobre isso. A vida cristã não é uma mistura com o velho com o novo. A vida cristã é algo completamente nova. O Evangelho transforma, o Evangelho liberta, o Evangelho é uma palavra viva. O judaísmo, com seus preceitos legalistas, né, veio isso construindo, né, na espiritualidade do povo, mas o Evangelho liberta, o Evangelho acaba com o legalismo, o Evangelho salva, o Evangelho faz transparecer uma nova vida em Jesus. Em segundo lugar, a vida cristã ela não pode ser condicionada a uma estrutura velha e arcaica. Na Palestina, o vinho era guardado em odres de couro. Quando esses odres eram novos, possuíam certa elasticidade. Mas à medida que ia envelhecendo, eles ficavam endurecidos e perdiam aquela elasticidade, tá? O vinho novo, ele estava naquele processo ainda de fermentação. Isso significa que os gases liberados aumentavam a pressão. Se o couro é novo, vai ceder aquela pressão. Mas se é velho e quando não tem elasticidade, é possível que vá romper e vai se perder o vinho. Então, o vinho do cristianismo, ele não pode ser condicionado nos odres velhos do judaísmo. O cristianismo, ele requer novos métodos, novas estruturas. Nós não podemos ter o coração duro como os odres ressecados pelo tempo. Precisamos manter nosso coração aberto à mensagem transformadora do Evangelho. Ou seja, a proposta para os discípulos de Jesus é uma proposta que suplanta a religião judaica. É uma proposta de uma nova vida em Cristo, com uma nova estrutura, com uma nova percepção de vida, com uma nova pegada na vida. Então, para a gente fechar, o jejum que Deus quer é um jejum feito com uma consciência nova na presença de Deus. O jejum que Deus quer é um jejum que nos leva a ter um quebrantamento, uma humilhação diante de Deus e uma percepção do meu semelhante. O jejum que Deus quer é um jejum que me leva a ter consciência que eu preciso amar o meu próximo, que eu preciso estender a mão para o outro, que eu preciso compartilhar o pão com o faminto, que eu preciso cobrir ao nu, que eu preciso ter uma disposição interior de quebrantamento em relação ao meu próximo. Esse é o jejum que Deus quer. E o que é o jejum? É essa prática devocional aonde eu busco a Deus não para uma barganha, mas para uma busca
devocional diante de Deus. Que o Senhor nos abençoe nessa noite em nome de Jesus. Eu quero, nesse momento em que nós vamos encerrar, fazer uma oração nesse momento pelo que nós estamos vivendo e orar, né, pelo nosso estado do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, pelo mundo, por esse momento que nós estamos vivendo ímpar no momento recente da história da humanidade, né? Então vamos orar nesse momento. Queria pedir oração a você pela minha sogra, e vamos orar pelo Paulo também, que me pediu oração juntamente com a sua família. Vamos orar nesse momento. Pai santo e justo, nós queremos nesse momento, Senhor, colocar diante do Senhor o estado do Rio de Janeiro, Senhor, nosso Brasil e o mundo, onde está passando por essa pandemia, por esse vírus, Senhor. Recorremos a Ti, rogamos a Ti a Tua misericórdia, a Tua compaixão e o Teu amor, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia. Vidas estão sendo perdidas, a enfermidade se alastrando, mas nós colocamos a nossa fé e o nosso coração diante do Senhor. Pai querido, que o Senhor possa estender as Tuas mãos, Senhor. Pai eterno, repreendendo, Senhor, esse vírus, Senhor. Pai santo e justo, pedimos a Ti, Senhor, a sabedoria aos cientistas, àqueles que estão empenhados a descobrir a cura, a vacina, Senhor. Toma em Tuas mãos, Senhor. Vai de encontro, Senhor. Esse é o momento da Tua igreja se unir em oração, e aqui estamos orando, intercedendo e colocando diante do Senhor. Toma nas Tuas mãos, toma minha sogra nas Tuas mãos, visita ela, Senhor, restaura a saúde, para a glória do Teu nome. Toma o Paulo também nas Tuas mãos, que me pediu oração. Toma ele e a sua família, que a Tua boa mão esteja sobre eles, Senhor. Pai querido, abençoando, Senhor, repreendendo todo o mal, para a glória do Teu nome. Assim te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Tá? Deus te abençoe. Você que esteve aqui presente conosco. Rômulo, Wanda, Gisele, Jorge, Mônica, Igor, minha tia Jerusa, Eduardo, irmã Célia, Rogério, Verônica, Valéria, Jade, minha irmã Simone, Patrick, Jacira, Severino, Regis, Denise, Rosivânia, Joelma, meu amor, minha princesa Roberta, Monique, Jonatas, Cláudio, Daniela, Cris, Meireles, Sônia, Áurea, Gisele, Mário Luna, Cláudia, meu amigo Renato, Evangelista Sérgio. Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma semana produtiva para a glória de Deus. Deus abençoe. Um beijo no coração de todos vocês. Brevemente estaremos juntos novamente, se Deus permitir, tá bom? Deus abençoe. Um abraço.